Essas animações incríveis foram canceladas e deletadas pela Disney. E ó, fica até o final porque com certeza você ia gostar de assistir muito todos esses filmes e principalmente o último, hein, ó. Fica até o final porque o último, tá top demais, ó. Eu com certeza assistiria todos. Ai, Disney, por que fizestes isso com a gente? Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e ó, começando a lista dos filmes deixados de lado, excluídos e cancelados da Disney, tem o filme The Shadow King, traduzindo seria algo como O Rei das Sombras. A ideia desse filme era do Henry Selick, que dirigiu Coraline, e O Rei das Sombras também seria em stop motion. Eu amo stop motion, é maravilhoso. O filme ia contar a história de um órfão de 9 anos que tem mãos estranhas e dedos longos, e aí ele esconde elas das outras pessoas porque ele tem vergonha. E aí surge uma garota das sombras e o ensina a fazer sombras incríveis que ganham vida. Só que aí depois aparece um monstro que quer matar o irmão desse menino órfão e destruir Nova York. Mas aí, as sombras do menino lutam contra o monstro. Bom, o Henry Selick apresentou o roteiro para a Disney lá em 2011 e a Disney disse: gostei, toma aqui ó, 50 milhões de dólares para começar a produzir o filme. E lá foi o Henry, junto com a Disney, começar a produzir o filme. Só que a Disney disse que o filme estava muito assustador, estranho, e por isso cancelaram o filme. Deram 50 milhões de dólares pro cara iniciar a produção e cancelaram. É lamentável. Só que os direitos autorais do filme ficaram com a Disney e uns 9 anos depois o Henry conseguiu pegar de volta os direitos e agora tá focando em apresentar essa mesma ideia desse mesmo filme para outros estúdios. Você assistiria O Rei das Sombras? Deixa aqui nos comentários, hein? Eu com certeza. Se for stop motion, eu tô dentro. Frady Cat. O filme foi iniciado lá para 2004 e teria a estreia em 2009. Frady Cat contaria a história sobre um covarde gato chamado Oscar e uma corajosa catatua chamada Corina. É quase Coralina, mas não é Corina. E aí, um dos animais do bairro lá deles foi sequestrado e o Oscar levou a culpa, só que não foi ele. Então ele e a Corina vão tentar descobrir quem foi o sequestrador e limpar o nome do cara. Do gato, na verdade, né? Ia ser uma animação com mistura de comédia e suspense. Gente, seria bom demais. Nossa, eu assistiria fácil esse filme. Eu também. Eu já imagino uma história super interessante. Só por essa sinopse já dá pra ver que o filme seria muito incrível. E ainda essa animação seria uma homenagem aos filmes do diretor Alfred Hitchcock, que inclusive são muito bons, tá? Depois assistem se vocês ainda não assistiram nenhum filme dele. Só que depois de ter a história pronta, os esboços das cenas e dos personagens em um nível super avançado, a Disney falou que as crianças não iriam saber quem é o Hitchcock e não faria sentido nenhum investir tempo e dinheiro em uma animação que homenageia uma pessoa que a maioria do público não ia conhecer. E aí, por isso, a Disney cancelou. Só que mesmo assim, seria um filme bom demais, a história é interessante e quem não conhecesse o Hitchcock iria conhecer depois do filme. Mesmo assim, eles poderiam ter feito Frady Cat numa boa, tranquilo. É verdade. Se você assistir esse filme, deixe nos comentários. Chanticleer é o próximo da lista e o mais antigo. A Disney, ela queria produzir muito esse filme na década de 1940, logo depois que o filme Pinóquio estreou. E esse personagem é um galo e na história ele vive numa fazenda e sempre de manhã ele cantava e logo depois o sol nascia. Ele cantava e o sol nascia. E todos os animais da fazenda, inclusive o galo Chanticleer, acreditavam que o sol só nascia porque o galo cantava. Depois sequestram o galo, o sol nasce mesmo assim, e aí os animais da fazenda se sentem enganados e o sol para de nascer. E aí eles vão atrás do galo para trazer ele de volta, pedir desculpas. Ó, eu achei uma história bem top. E nesse filme o próprio Walt Disney estava envolvido, só que depois de adaptar a história, mexer ali, mexer aqui, fazer vários esboços, eles preferiram engavetar o filme e deixar de lado. Só que aí chegou os anos 60 e a Disney tentou convencer o Walt Disney de fazer esse filme de novo. Só que a Disney estava muito envolvida com outro filme chamado A Espada Era a Lei. E meio que tinha que decidir entre um ou outro. E você já imagina qual foi a decisão da Disney, né? É melhor deixá-la. Mas quem precisa de uma... Ai!
Um detalhe importante, hein? A história do Chanticleer, na verdade, foi baseada numa peça de teatro escrita pelo autor Edmond Rostand em 1910. E a Disney não estava afim de fazer o filme porque eles acharam estranho ter um galo como protagonista. Mentira! O rato pode, mas o galo não. Não, nada a ver, irmão. Só que aí, essa história do Chanticleer foi adaptada nos anos 90 por um outro estúdio que lançou o filme Rock a Dude. Falando em filmes cancelados, você sabia que a DreamWorks cancelou um monte de animação top também? Depois que esse vídeo acabar, clique nesse card e assista esse vídeo, hein? Onde vivem os monstros? Ou como alguns lugares traduziram, onde estão as coisas selvagens? Não sei. A Disney conseguiu os direitos autorais do livro do mesmo nome que foi escrito pelo autor Maurice Sedan lá nos anos 60 e os direitos da Disney foi lá nos anos 80. E eles estavam bem afim de fazer uma animação com misturas em live action, só que o filme ficou muito caro e eles deletaram. Depois pensaram em fazer um curta, mas também não teve continuidade e deletou tudo. Tá bom. E a história fala sobre o menino Max, que se veste de lobo e vai pro seu quarto, quando do nada o quarto dele vira uma selva e ele acaba chegando em uma ilha misteriosa e habitada por monstros. É uma história muito incrível, mas infelizmente a Disney não fez. Mas saiu um filme produzido pela Warner Bros. Em 2009, baseado na história do livro, que também tem o mesmo nome. E antes de continuar, deixe nos comentários hashtag parte 2 se você quer que eu faça um segundo vídeo sobre filmes, animações incríveis canceladas pela Disney, porque tem muito mais animação, hein? Gigante ou Gigantesco era um filme da Disney que ia estrear em 2018, mais recente esse, e que depois foi adiado para 2020 e aí foi cancelado. Não falaram por que cancelaram, o motivo verdadeiro do cancelamento do filme, mas uma boa parte das artes conceituais dos personagens estava pronta e a Disney estava com muita certeza que o filme ia ser lançado. Tanto que no filme Zootopia, quando aparecem os DVDs piratas do Duque Dolinha, tem as piratarias lá de Detona Ralph, Moana, Frozen 2 e de Gigante, ou seja, uma referência de filmes que iam lançar, e só esse aí, o Gigante, que não saiu. Bom, o filme ia ser uma releitura do grande clássico conto de fadas João e o Pé de Feijão, ou O Meu Pé de Feijão. A animação era pra ser um musical, ia estar cheio de música nova pra gente ficar cantando direto pros próximos 5 meses, ou até mais. Mas não rolou. No filme, o João, o meu xará, descobre um mundo de gigantes escondidos nas nuvens. E lá, ele conhece uma garota gigante que trata ele como um brinquedo vivo. A produção do filme estava bem avançada. Eu espero que algum dia a Disney volte a produzir não só esse, como todos os que foram cancelados pelo estúdio, né? Ia ser top demais. Bom, vamos lá pro último dessa lista que é sensacional. Os Sete Anões. Esse filme ia ser muito, muito incrível. O filme ia se passar antes dos acontecimentos de A Branca de Neve e os Sete Anões. E nessa animação ia mostrar o Dunga e o Zangado vivendo numa vila com outros anões, até que coisas estranhas iriam acontecer lá, fazendo com que os dois saíssem dessa vila para uma viagem, onde lá nessa viagem iriam conhecer os outros 5 anões clássicos do filme. No final, os anões iriam prender o vilão dentro de um espelho mágico, fazendo uma ligação com o filme A Branca de Neve e os Sete Anões, que mostra o espelho mágico da Rainha Má. O que ordenais, minha rainha? Ia ser muito legal essa sacada que o espelho mágico do filme da Branca de Neve, na verdade, era o vilão dos Sete Anões. Ia ser muito show isso aí. O teaser dessa animação estava pronto. Outras cenas foram liberadas ainda em forma de rascunho. Ou seja, essa animação estava num nível super avançado. Ia estrear em 2006 em 3D e ia direto pro DVD. Primeiro que um filme desse, que conta a história que se passa antes do primeiro filme da Disney, tinha que ser em 2D, né, para uma homenagem, ia ficar muito mais legal pela história do filme, e tinha que ir para os cinemas. Que mania que eles tinham de lançar filmes bons direto para DVD, nem passava pelos cinemas. Mas mesmo assim tiveram muitas discussões sobre as ideias da história do filme. Uns queriam que o Dunga começasse falando e depois perdesse a voz, outros já queriam que ele começasse sem a voz, outros queriam colocar a filha da Rainha Má como vilã. Ficou uma bagunça tremenda e a Disney se irritou com tudo isso aí e cancelou o filme. Agora deixe nos comentários
qual desses filmes você mais queria assistir? Deixa aqui sua opinião que eu quero saber, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau!